Olá, queridos irmãos, você está no canal Eu no EBD, o canal de bênção para a sua vida. Eu sou o pastor Cícero Pereira e estamos aqui para dar prosseguimento ao primeiro trimestre de 2019 na lição dos adultos, tá certo? Nós já estamos aí na lição de número 6, onde traz por tema a revistinha Batalha Espiritual. O povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal, não é verdade? Bom, se é a primeira vez que você está tendo contato comigo através desse vídeo, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Eu estou muito grato pela sua pessoa, muito grato por você estar vendo esse vídeo aí pela primeira vez. Aproveite, não se esqueça aí de se inscrever no canal e também de assinar aí o sino de ativar o sino de notificações para que toda vez que eu postar um vídeo você já seja aí avisado pelo YouTube, tá certo? E a todos os meus queridos irmãos e irmãs, professores, alunos, superintendentes da escola bíblica e a todos vocês que de uma certa forma têm me acompanhado aí no canal Eu no EBD, muito obrigado. Não se esqueça de nos ajudar com aquele joinha, aquele like, aquele gostei, tá certo? E deixar também seu comentário, tá certo? Bom, hoje nós vamos trabalhar aí a lição de número 6, que tem por tema Quem domina a sua mente, tá certo? É o que nós vamos trabalhar aí na lição de hoje. Quero vos dizer que ainda estou aqui no sul do Pará, mais precisamente em Tucumã, e sábado agora, próximo sábado, se Deus assim nos permitir, estaremos em São Paulo, tá certo? Então estou de volta aí, pessoal de São Paulo, sábado, dia 9 de fevereiro, estaremos chegando aí, se Deus nos permitir. Hoje nós vamos aí iniciar mais uma lição abençoada. Você que não conhece meu trabalho, eu disponibilizo gratuitamente esses slides aí no YouTube, para você baixar, fazer o download em PowerPoint, abaixo do vídeo, na timeline aí, tem um link, você pode clicar no link e ser direcionado para a página de download, onde você pode estar levando para a sua igreja esses slides e dando a sua aula. Eles são todos editáveis, você pode editar, deixar com a sua cara, tá certo? Obrigado às igrejas aí espalhadas pelo Brasil, são mais de 20 estados brasileiros e 2 países estrangeiros que têm aí feito uso desse trabalho. Meu forte abraço e minha gratidão eternamente. Continue orando por mim, que eu estarei sempre orando por vocês, tá certo? Vamos para a lição então. No texto áureo, que se encontra em Filipenses 2,5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Na verdade prática diz que os substantivos mente, pensamento e entendimento pertence à esfera do intelecto que permite a pessoa aprender, desejar, pensar e agir. É o que nós iremos estudar aí dentro desta pré-aula, tá certo? É uma aula resumida, mas é uma aula abençoada que pode ajudar você muito, professor aí da escola bíblica dominical, tá certo? Nós temos aí por objetivo geral mostrar que o seguidor de Jesus, ele tem a mente de Cristo, não é verdade? A leitura bíblica em classe encontra em Filipenses, no capítulo 4, versículo 4 ao versículo 9, mas como de costume eu não irei fazer a leitura para nós ganharmos tempo dentro desta aula, tá certo? Na introdução diz assim: quem nasce de novo é nova criatura, certo? Então aqui não tem muito a explicar. A mensagem por si já fala tudo. Quem nasceu de novo tem que ser por obrigação nova criatura. As coisas velhas já ficaram para trás. E assim, a vida do cristão, ela é norteada pelo Espírito Santo, ela é dirigida, direcionada, ela é controlada, não na forma de um controle assim que nós não temos livre-arbítrio, mas esse controle na forma de orientação, né, pelo Espírito Santo. Quem nasceu de novo, ele tem a vida aí norteada, a vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus, não é verdade? E nós cristãos não andamos segundo a carne,
mas nós andamos o quê? Segundo o Espírito, não é verdade? Então, a presente lição, ela é uma reflexão introspectiva sobre a nossa maneira de viver, ela é sobre uma introspectiva sobre a nossa maneira de viver, as nossas atitudes e as nossas decisões. E se realmente Jesus, ele é o Senhor de nosso pensamento. Então, aquele que nasceu de novo, aquele que vive direcionado, aquele que está na direção do Espírito Santo, ele realmente tem que ter a mente de Cristo, o pensamento de Cristo, tá certo? Ele tem agora uma nova identidade, um novo estilo de vida. Bom, já estamos em aula e o tópico 1 diz assim, sobre a Epístola aos Filipenses. Vamos falar um pouco aqui da Epístola aos Filipenses. Então, Filipos era uma colônia romana e uma das principais cidades da Mesopotâmia. Então, Paulo ele esteve na cidade por ocasião de sua segunda viagem missionária e ele fundou a primeira igreja europeia, não é verdade? Então, isso aconteceu na casa de uma empresária por nome Lídia. Ela era vendedora de púrpura. Então, o apóstolo Paulo ele deixou a cidade por causa das pressões ali locais, né? Por causa das perseguições, das opressões que ele sofria ali. Então, ele deixou a cidade, mas o relacionamento entre os filipenses não terminou por ali, continuou. Tá certo? Então, cerca de 10 anos depois, Paulo escreveu, ele já estando em Roma, né, a esses irmãos, por volta aí do ano 62 a 63 a.C. Então, no tópico 1 diz a doutrina. Aliás, o subtópico 1, né? O objetivo da carta era não solucionar problemas doutrinários, nem relacionamento entre os filipenses, pois eles haviam amadurecido rapidamente. Um dos propósitos estava vinculado à amizade e ao amor recíproco do apóstolo. Olha o que ele escreveu em Filipenses 1, 7 e 9. Diz assim, ó, como tenho por justo sentido isto de vós, como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós foste participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como nas minhas defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós. Em entranháveis aflição de Cristo. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência, em todo o conhecimento. Então, um dos propósitos do apóstolo Paulo aqui ao escrever a sua carta aos irmãos de Filipos era vincular aí a amizade e o amor recíproco que tiveram ali para com ele, tá certo? Bom, Paulo menciona os legalistas no capítulo 3, mas era algo agudo na igreja, visto que em Filipos nem sequer havia sinagoga. Isso você pode conferir em Atos 16:3, que diz, no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, olha aí, onde se costumava fazer oração. Então, ainda nem sequer havia sinagogas ainda, tá certo? Então, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Então, isso mostra que a população judaica não era significativa na cidade. Note que seus habitantes, eles consideravam-se romanos. Também em Atos 16:21 você pode conferir isso. Ele diz o seguinte, e nos expõe costumes que não nos é lícito receber, nem praticar, visto que somos o quê? Romanos. Não havia nada de muito grave na igreja que o apóstolo ele precisasse corrigir. Não tinha nada de grave, não era concernente doutrina, não havia nada de grave, mas era ali orientar o pessoal, estimular mais o pessoal, a questão da amizade e do amor, né? Tanto para com ele, para como os demais ali, tá certo? Bom, subtópico 2, o relacionamento. Havia entre os filipenses alguns problemas que são próprios da natureza humana.
e comuns nas igrejas de hoje. Quais? Bom, vamos lá. Filipenses 1:27 diz assim: somente deveis portai-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E Filipenses 2:3 diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superior a si mesmo. E no 24 diz: fazei todas as coisas sem murmurações nem contenda. Então, claro que existia esses problemas que é comum em todas as igrejas, né? Não era um problema gravíssimo, mas de natureza humana que é comum em todas as igrejas, isso nos dias atuais, tá certo? Bom, o apóstolo Paulo ele pede que haja o quê? Unidade e harmonia entre os crentes, tendo por base a humildade e o exemplo do Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Então, o apelo paulino é para que haja entre os filipenses o quê? 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse era o pedido que o apóstolo Paulo estava pedindo, para que os irmãos tivessem unidade e harmonia, né, uns para com os outros, né, e que viesse ali permanecer no amor de Cristo, permanecer no mesmo sentimento, não é verdade? Bom, subtópico 3, o ensino. Filipenses é uma epístola prática e os pensamentos teológicos aparecem casualmente, como no parágrafo teológico por excelência, no capítulo 2, do 5 ao 11, e no lar celestial prometido aos cristãos no final do capítulo 3. Então, Paulo aqui ele está escrevendo aos filipenses essa carta para eles, dizendo o seguinte, que eles deveriam estar ali no mesmo propósito, tanto em unidade como os irmãos, mas também não deveria ali tirar de mente o seu propósito celestial, as coisas celestiais, né? Porque nós temos uma pátria aqui terrena, isso é verdade, mas nós temos uma pátria celestial também, nós somos cidadãos de dupla cidadania, terrena e a celestial. E era isso que ele estava passando aos filipenses. O tema da carta, bom, de cara já destaca logo, alegria. Então o sentimento de gozo e regozijo dominava os crentes de Filipos. A igreja de Filipos é um exemplo a ser seguida por todos. Isso porque havia nela o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Olha que coisa maravilhosa, né? Todos no mesmo sentimento, né? Todos ali com o sentimento uns pelos outros, assim como Cristo teve sentimento para conosco. Então o tema da carta era alegria. Dá para viver em alegria em meio a essa tribulação, esse caos todo? Dá sim. Quem tem paz de espírito, quem tem paz com Deus, dá para viver alegre, feliz e tendo comunhão um com os outros, não é verdade? Então dá para se regozijar, se alegrar, se animar com os irmãos. Bom, a epístola aos Filipenses. Quem escreveu? Tá, isso é muito simples, né? Claro que foi o apóstolo Paulo. Qual que era o propósito? O apóstolo Paulo escreveu a carta para agradecer pela oferta generosa e levar os membros da igreja a conservar a unidade, humildade e a comunhão e a paz. Então esse era o propósito. E as principais características da carta primeiro, uma carta pessoal e afetuosa. Segundo, um texto altamente cristocêntrico. Terceiro, contém algumas declarações profundamente cristológicas. E quarto, é denominada de a epístola da alegria. E em quinto, apresentar uma vida cristã equilibrada. Então, essas eram as principais características da epístola aos Filipenses, tá certo? Recomendo você fazer a leitura de toda a carta. Bom, tópico 2, sobre a mente no contexto bíblico. Subtópico 1, a mente como faculdade psicológica. O Novo Testamento grego emprega o termo nous de amplo significado. Mente, entendimento, intelecto, pensamento e sentido. Isso é que
o significado aí do termo nous, né? Ou seja, mente, entendimento, intelecto, pensamento, sentido. Tem algumas referências aqui que você pode estar fazendo leitura depois. Romanos 11:34, 1 Coríntios 14:14, 2 Coríntios 3:11, tá certo? Que fala aí sobre a mente, sobre entendimento, sobre pensamento, intelecto, né? Nós podemos ver que em Romanos 12 diz que nós temos que nos renovar pelo entendimento, pelo nosso intelecto. Então o Evangelho, ele é um Evangelho centralizado. A gente tem que estar ciente do que estamos fazendo. Tem pessoas que espiritualizam o que não deve ser espiritualizado, e outros já vê demônio onde não tem demônio, e é uma bagunça, né, terrível. Então nós temos que ser concentrados naquilo que nós estamos pregando. Cristo, ele deu exemplo, né, de uma mente sólida, de uma mente sadia, de lucidez, sabia tratar das coisas espirituais, das coisas naturais, né, sabia identificar o que era demônio, o que não era, e nós devemos ter essa percepção também, tá certo? Com essa mente cristã que desejamos a lei de Deus. Isso Romanos 2:8, Paulo diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Paulo fala aqui que a lei do Espírito, ela nos dá vida, na verdade, ela nos livrou em Cristo Jesus do pecado, da morte, da condenação eterna. Então quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já se passaram. Subtópico 2, a mente como forma de pensar. Bom, a mente aparece também no Novo Testamento como uma maneira ou forma especial de pensar. 1 de Pedro 4:1 diz, ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Então, a ideia, nesse caso, é de disposição, né? A ideia da mente aqui, do pensamento, é de disposição de atitude. Tanto no sentido negativo, como em Colossenses 2:18, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, também como no sentido positivo, em 1 de Pedro, que nós já lemos aí, tá certo? Que assim como Cristo ele padeceu por nós na carne, nós devemos amar também com esse mesmo pensamento, de que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Então, a ideia nesse caso é de disposição de atitude. A mente, o pensamento, você pensa, você cria um pensamento, esse pensamento ele gera uma emoção, e a emoção tem que transformar em atitude, tá certo? E obras e assim sucessivamente, não é verdade? Bom, assim ter a mente de Cristo significa pensar como Ele. Segundo 1 Coríntios 2,16 diz, porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então quem está em Cristo, quem é nova criatura, tem que pensar como Ele pensou. E subtópico 3, Espírito. O substantivo grego, pneuma, que é traduzido geralmente por espírito, ele é usado ainda de forma metafórica como de modo, primeiro, ser, atitude, forma de pensar. Olha só, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Gálatas 6:1. Então, é uma atitude ou um modo de ser que reforma ou sobre um... reflete da pessoa, então isso de agir em determinada situação. Deve se situar com o Espírito, dado pelo Espírito Santo, é o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui aos Gálatas. Bom, isso tópico 4, para nós fechar o tópico 1, fala sobre coração. Nós já falamos aqui no subtópico 1 que tem por título sobre a mente no contexto bíblico. Nós falamos a mente
como faculdade psicológica. No subtópico 2, a mente como forma de pensar. No subtópico 3, falando a mente na forma de espírito, né? E no subtópico 4, nós vamos falar a mente na forma de coração. Quando se fala de coração, o que isso está querendo dizer, né? Será que é coração, literalmente falando? Bom, o coração aparece em toda a Bíblia como, primeiro, o centro da vida física. Então não está falando só de um órgão em si, mas a vida no contexto geral, né? Espírito e mente também, em algumas passagens, quando está falando sobre o espírito e mente, está lá a palavra coração. E emotiva e evolutiva. Olha só, é a fonte de vários sentimentos. Então o coração ele é a fonte de vários sentimentos e afeições, como alegria, tristeza, não é verdade? O coração é a sede do pensamento e da compreensão. Então quando está falando também do coração, a Bíblia está se referindo à sede do sentimento, né, mais profundo, a compreensão. Quando está falando de alegria, diz que um coração alegre formoseia o semblante. E o contrário também é verídico. Um coração abatido, ou um espírito abatido, o semblante fica caído. Tá certo? Então tem essas referências aí em Deuteronômio, em Provérbios. Vale a pena depois você conferir também. Tá certo? Bom, seu uso metafórico, né, o uso do coração aqui metafórico, aparece como a fonte causativa da vida psicológica de uma pessoa em seus vários aspectos. Mas a ênfase especial nos pensamentos significa o homem interior. Então, na forma geral de pensamento, quando se retrata aqui, está falando do coração, está falando do homem interior, né? Da essência do homem, né? Aquilo que ele é, o seu ser, né? A fonte das emoções, tá certo? E esse sentido aparece também no Antigo Testamento. Olha o que diz Provérbio 4:23. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, aqui está falando do sentimento, do interior do homem, certo? Das mais profundas emoções, da razão do homem. Bom, subtópico 3, né? Nós fechamos o subtópico 2 e nós vamos agora para o tópico 3, que fala sobre a mente de Cristo. No tópico 1, nós falamos sobre a Epístola aos Filipenses. No tópico 2, nós falamos sobre a mente no contexto bíblico. E no tópico 3 e último subtópico, nós vamos falar sobre a mente de Cristo. Então, o sentimento que norteava a vida dos irmãos filipenses era do quê? Era de alegria, era de comunhão. Olha só que coisa linda e maravilhosa. Então, é isso que deve permanecer na vida do cristão. Não só naquela época, mas também em todas as épocas, em todos os lugares. Esse é o sentimento, né? Então, isso deve prevalecer, ou que deve prevalecer na vida cristã em todos os lugares e em todas as épocas. Ou seja, o sentimento de alegria, o sentimento de amor um para com os outros, não é verdade? Bom, então vamos para o subtópico 1, o sentimento de alegria. Vamos lá. Regozijai-vos. Essa palavra ela é uma saudação grega, mas aqui Paulo ele exorta os filipenses, a todos os cristãos, a alegria. Além de ser uma saudação, mas ele está exortando que os cristãos sejam alegres. E alegria não quer dizer riso, não quer dizer ser palhaço não, tá certo? Então, o apóstolo acrescenta o seguinte: sempre no Senhor. O Senhor Jesus é a fonte inesgotável de gozo, alegria, e isto dá à saudação um sentido completamente novo. Então, a alegria que o apóstolo Paulo está falando aqui, o regozijo que ele está falando, é no Senhor Jesus, que é a fonte inesgotável dessa alegria, desse gozo. Quem está em Cristo, ele tem essa alegria, esta fonte de jorra dentro dele sempre, tá certo? Como resultado desse estado de graça está o bom relacionamento do cristão com as demais pessoas. Então, se a pessoa ela é resolvida consigo, primeiramente consigo mesmo e com o seu Senhor, então agora ela tem um relacionamento saudável com as pessoas. A gente conhece o termômetro. Como que eu conheço o termômetro do amor de um cristão? É o quanto ele pode amar as pessoas. Esse é o termômetro da espiritualidade, na verdade.
Então, como é que eu sei que a pessoa é espiritual? O quanto ela ama as pessoas e consegue suportá-las, não é verdade? Bom, essa deve ser a atitude quem tem a mente de Cristo em relação às pessoas que o rodeiam. Atitude de alegria, de amor, de compreensão, tá certo? É o que Deus espera de todos nós. Acho que é o mínimo que nós podemos dar para o Senhor, não é verdade? E subtópico 2, nossa gratidão a Deus. Os filipenses viviam num clima de perseguição religiosa. Paulo estava na prisão, mas nada disso era problema suficiente para roubar a alegria dos crentes. Olha só, mesmo nessa época, anos 62, 63, aproximadamente, depois de Cristo, a igreja de Cristo estava passando por perseguições. Os filipenses também não era diferente, né? O seu líder, Paulo, ele estava preso, né? Mas mesmo assim, os crentes viviam alegres, satisfeitos. Isso lá em Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa ou a vossa força. Então os filipenses tinham essa característica de Cristo, né? Eram felizes mesmo em meio às perseguições. Alguém consegue ficar feliz em perseguições? Consegue, Cristo conseguiu. Então, mesmo nas dificuldades, quem tem uma mente guiada por Cristo não se desespera, mas antes as suas petições são levadas à presença de Deus. No versículo 6 do capítulo 4 de Filipenses diz que pela oração e súplica com ação de graça. Então, nós devemos apresentar as nossas súplicas, necessidade, né? Nossa angústia, tudo isso nós devemos apresentar ao Senhor Jesus, porque Ele é a fonte da nossa existência, da nossa alegria. Ele é, né, aquele que completa o nosso coração ou o nosso ser por todo, não é verdade? E subtópico 3 e último subtópico, a paz de Deus. Bom, o termo noema, pensamento, mente, diz respeito à faculdade geral de julgamento para tomar decisões no sentido de bem ou mal, certo ou errado. Então esse termo noema, que é traduzido, quer dizer pensamento ou mente, ele diz respeito às faculdades que, em geral, o julgamento que nós devemos tomar, né, para determinadas decisões. Para determinadas ocasiões, a gente tem que tomar uma decisão, seja para o bem ou para o mal, seja certo ou errado. Isso, o ser humano tem esse livre-arbítrio de tomar essa decisão, porque nós temos livre-arbítrio, e livre-arbítrio é poder de escolha. Nós temos poder de escolha, mas não temos poder para escolher a punição, tá certo? Então, a ideia dessa palavra é de entendimento da vontade divina concernente à salvação de Cristo. Mas, também, a ideia dessa palavra, noema, ela tem entendimento da vontade divina concernente à salvação. Ou seja, a pessoa, ela escolhe, ela tem direito de pensar, de analisar, né, se ela quer ou não quer a Cristo. Se ela quer ou não quer ser salva. É direito de escolha dela. Então ela pode escolher. Então é pela mente, pela renovação do nosso entendimento, que nós entendemos a graça, a bondade, a grandiosidade do Senhor. Por isso que nós somos seres pensantes, por isso que nós somos a imagem e semelhança do Criador, porque nós temos atributos a qual Ele compartilhou. E um desses é a capacidade de pensar, né, de tomar decisões próprias, não é verdade? E essa mesma palavra, noema, pode se corromper, 2 Coríntios 11:3, e se tornar endurecido, também 2 Coríntios 3:14, a ponto de impedir a iluminação do Evangelho de Cristo. Por quê? Tem uma igreja que ela diz que eles trabalham na questão de a pessoa uma vez salvo para sempre, né? Que a pessoa nunca cai da graça. Só que eu posso resistir à graça. A graça é resistível, eu posso resistir a ela. Eu posso abandonar, porque a minha mente, eu tenho o direito de escolher, de pensar, de tomar decisões próprias, não é verdade? Então, essa palavra noêmia, ela pode ser corrompida, esse pensamento pode ser corrompido. O ser humano muda de pensamento, não é verdade? Mas
já que eu sei que o meu pensamento pode ser corrompido, que eu posso mudar de pensamento, então há uma oportunidade para você que está fazendo as coisas errado, que ainda não reconheceu Cristo como seu Salvador, de fazer uso da sua mente, do seu livre-arbítrio e escolher Jesus, escolher a vida. É assim? Então, mas a paz de Deus na vida cristã está acima de todos os bens que uma pessoa pode adquirir e sobrepuja todo o entendimento, pois vai além da razão humana. Então a paz que Deus nos concede, nem sempre nós conseguimos explicar. Como é que se explica ter paz numa guerra? Não é verdade? É fora da conjectura humana. Então ele excede os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então quem está em Cristo, meu irmão, é nova criatura. Então a natureza de Cristo agora vai transformando a natureza humana, porque Cristo ele desceu, né? ele veio à Terra para nos dar a oportunidade de termos livre ou termos poder de escolha. A diferença entre o crente e o não cristão é que o crente ele peca se ele quiser, mas ele tem direito de escolher entre pecar ou não. Ele tem esse poder ainda. E o pecador não tem direito, ele já está preso no pecado. Ele vai continuar pecando e pronto. Ele está preso, ele não tem escolha. Mas a paz que Deus nos dá excede o conhecimento humano. Às vezes a gente não entende, a pessoa tão humilde e é tão feliz, outros têm tantas riquezas e não é feliz, porque a paz que Deus dá é incompreensível. Só quem tem é que sabe, não é verdade? E para nós finalizarmos aqui na conclusão, diz assim: o nosso comportamento na vida diária, no lar, na igreja, no trabalho, na sociedade, reflete o que há em nosso coração. E isso mostra por si só quem domina a nossa mente. Então, você é o espelho para a sociedade. Você reflete aquilo que está dentro de você. Não é verdade? Então, se você é cheio do Espírito Santo, no momento que vier as dificuldades, no momento da pressão, o que vai sair dentro de você é o quê? É o que está dentro, é o fruto do Espírito, é paz, é amor, é benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Então tudo isso vai ser exalado para fora. Agora, se o que está dentro de você não é nada disso, não é o Espírito Santo, é um espírito estranho, então no momento da pressão é isso que vai sair de dentro de você, tá certo? Jesus disse que a boca fala que está cheio o coração, o interior. Então, há pontos na fé cristã que são inegociáveis. E quem é dominado pelo Espírito não abre mão da sua fé, nem cede um milímetro sequer de sua fidelidade a Deus. É esse Espírito que domina a mente dos crentes fiéis em Jesus Cristo. Tá certo? Bom, meu querido e minhas queridas, amigos e amigas, muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. Que Deus abençoe. Estou tendo ainda alguns problemas técnicos, como sempre eu tenho falado aqui, concernente à edição de vídeo, essas coisas. Não estou nem editando porque ainda não tive condições de comprar um computador melhor, um notebook melhor, tá certo? Então a gente vai se virando aqui do jeito que a gente pode, Deus vai dando graça. Mas até aqui tem nos ajudado o Senhor. Muito obrigado. Se esse canal tem sido bênção para você, seja também um canal de bênção na vida de outras pessoas. Como assim? Simples. Compartilhando, divulgando entre suas redes sociais, seus grupos do WhatsApp. Enfim, divulga esse trabalho para que outros professores também possam utilizar em suas igrejas e ser uma bênção para a glória de Deus, tá certo? Fazemos isso e tudo mais dentro do reino, se for da vontade dele. E ao pessoal também de Brumadinho, meus sentimentos a cada família que perderam aí seus parentes. Força, meus irmãos, porque como eu disse, Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, tá certo? Muito obrigado e Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.